Conversa agora ao vivo sobre esse mesmo assunto com o secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Sarrubo, já está conosco. Nesse momento ele está lá em Brasília para participar conosco dessa entrevista. E também ele, Jonas Maia, já, ele que viabilizou essa conversa com o secretário, que já está nos nossos estúdios para esse bate-papo. E Larissa Rodrigues, também nossa analista, chegando. Seja bem-vinda. E secretário, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar conosco nesta manhã. Bom dia, Carol. Bom dia aos telespectadores da CNN. Bem, secretário, a gente conseguiu aqui com o Pedro e com o Gabriel dar um pouco do panorama da atuação do PCC hoje aqui no Brasil e também do que já vem sendo feito como uma reação ao que as investigações revelaram. O Pedro dizia pra gente, olha, a PCC, investigações já apontaram atuação no ramo imobiliário, no ramo de transporte público, na política, e agora a gente está falando de combustíveis e também do setor financeiro. Quais outros segmentos estão no radar? Como combater a atuação do crime organizado? O que o Ministério da Justiça e Segurança Pública pode fazer nesse sentido? E quais outras ações estão previstas que, claro, o senhor consegue nos antecipar? Bom, desde que assumimos com o ministro Lewandowski, a determinação do ministro é para que nós tenhamos as nossas ações sejam focadas no sentido de produzir sinergia e integração entre as nossas forças. A operação de ontem foi um exemplo muito claro da política implantada pelo ministro Lewandowski, no sentido de que forças federais, estaduais, que todo o sistema funcione numa engrenagem trabalhando de forma conjunta, trocando informações, e foi efetivamente o que aconteceu ontem. Uma Polícia Federal, os Ministérios Públicos de vários estados, o meu MP lá de São Paulo, todos trabalhando juntos, trocando informações e deflagrando uma operação no mesmo momento. Essa é a ideia, a integração, é a determinação diária do ministro Lewandowski, e é nesse sentido que as políticas do Ministério da Justiça estão sendo direcionadas. Não é? Mas, evidentemente, nós precisamos estruturar melhor isso. Então, por exemplo, na terça-feira, em Curitiba, tivemos uma grande reunião de ministérios públicos, polícias federais, polícias civis, as DRACOS, a Renorcrim, Rede Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Nós estamos criando sinergia, criando confiança entre as instituições para que essa resposta possa ser qualificada, por exemplo, como a de ontem. Um belíssimo trabalho, insisto, da nossa Polícia Federal, um belíssimo trabalho das forças estaduais, dos ministérios públicos estaduais. Estamos investindo em qualificação na fronteira. A Polícia Federal inaugura na próxima semana o Centro de Cooperação Internacional. O Brasil precisa olhar para as suas fronteiras, porque as organizações criminosas, elas se valem das nossas fronteiras através do tráfico de armas, de pessoas e de drogas. Com isso, ela vai enriquecendo. E aí os investimentos em combustíveis, a lavagem de dinheiro em combustíveis, em construção civil, em transporte público, já flertando com o poder público em algumas situações, mexendo aí, intervindo até muitas vezes, não é como se imagina, mas intervindo também no processo eleitoral. Daí a importância do Estado brasileiro estar organizado, e essa é a determinação do ministro Lewandowski. Então vamos destrinchando aqui ao longo da nossa conversa algumas ações que estão no radar, secretário. Agora sim, ele, Jonas Maia, já está conosco também, ele que viabilizou essa entrevista. Então já passo a palavra para a próxima pergunta para o Eli Jonas. Bom dia, Eli. Oi, Carol, ótimo dia para você, secretário, todo mundo também casa cheia aqui para trazer mais desdobramentos dessas operações e do combate ao crime organizado. Secretário, houve um baque no crime organizado com essas operações organizadas, coordenadas de ontem, né? Houve uma organização contra o crime organizado que não é mais organizado só no Brasil. Como o senhor mesmo acabou de comentar aí, passa as fronteiras, por isso que vai ter esse centro de cooperação na fronteira que vai ser inaugurado na semana que vem. Na avaliação do senhor, com esse baque de ontem, de bilhões de reais sendo bloqueados, muitos bens apreendidos do crime organizado, o crime organizado diminuiu de tamanho? O PCC diminuiu de tamanho no Brasil e na América Latina? Olha, na verdade,
A gente não tem como aferir isso diretamente, até porque a operação ela continua, até porque a Polícia Federal trabalha ainda, as forças estão trabalhando ainda nos desdobramentos dessa operação. Mas com certeza o que eu posso afirmar e com muita tranquilidade é que o sinal que se passa, o sinal que o Estado brasileiro está passando é que aqui o crime organizado não tem espaço, não terá mais espaço para se desenvolver. Quando você vê ontem o ministro Haddad deixando muito claro que as fintechs serão fiscalizadas, quando você vê a Fazenda, Receita Federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal, os estados, polícias militares, ministérios públicos, todos trabalhando de forma integrada, essa resposta indica, e eu tenho a mais firme convicção, nós do Ministério da Justiça, o ministro Lewandowski, tem a mais firme convicção que estamos respondendo à altura e precisamos, evidentemente, fazer mais. Nunca não estamos satisfeitos, mas não há espaço para crescer. O Estado brasileiro responde e responde muito firmemente às ações dessas organizações criminosas. Que é o estúdio, também com pergunta do Pedro Venceslau. Por favor, Pedro. Gostaria de saber se o senhor avalia que essa ação deflagrada ontem colabora para a aprovação da PEC da Segurança Pública e como que a PEC ajuda a combater o crime organizado. Olha, a PEC, eu diria hoje, é um instrumento fundamental para que a gente possa consagrar esse trabalho integrado. É disso que estamos falando. É exatamente do que nós vimos ontem. Essa é a essência do que se pretende com a PEC, que a gente possa ter políticas públicas consistentes, que possam ser articuladas com os estados, através apenas de uma coordenação nacional, sem invadir competências, nada disso. Eu acho que a PEC ela vai bem no Congresso Nacional. Nós, o ministro Lewandowski, tem um diálogo muito bom com o Congresso Nacional, esteve recentemente com o presidente Hugo Mota, num diálogo muito propositivo, e a expectativa no Ministério é no sentido de que a PEC, sim, será aprovada, porque o Congresso ele costuma responder muito positivamente às demandas da sociedade. A PEC, nós entendemos, é uma demanda do Estado brasileiro, mas também e principalmente da sociedade brasileira que clama por uma segurança pública mais estruturada e mais integrada. Então, o senhor acredita que qualquer dificuldade na tramitação da PEC tende a ser superada, tendo aí no embalo essa mega operação que acompanhamos, secretário? Eu não tenho dúvida, Eu acho que o Congresso responderá positivamente, não só por essa operação, que foi, sem dúvida alguma, importante, mas por tudo que tem sido feito. O Centro de Cooperação Internacional, os Centros de Inteligência e Segurança Pública e Proteção Ambiental de Fronteiras, tudo aquilo que tem sido feito, as redes, essas respostas que estão sendo dadas pelo Estado brasileiro, pelo governo federal, são, na verdade, fundamentais e são a pura demonstração, a mais firme demonstração de que nós precisamos, sim, de uma melhor organização, de uma melhor coordenação através da PEC da Segurança Pública. A nossa expectativa, insisto, é muito positiva. Secretário, primeiramente, um ótimo dia a você. Agradeço pela entrevista, pela participação conosco. Nós tivemos a edição dessa instrução normativa da Receita Federal, colocando dentro da obrigatoriedade para essas instituições de pagamento o relatório e-financeira. As fintechs e essas instituições de pagamento foram utilizadas para o fluxo deste dinheiro. Esta instrução, a obrigatoriedade do relatório, ela desarticula o uso dessas instituições de pagamento, dessas fintechs, pelo crime organizado e, claro, como o atraso dessa medida atrapalhou no combate ao crime. Olha, é uma medida muito importante, porque o fluxo financeiro das facções, eles passam por essas fintechs, a gente já vem alertando há alguns anos, evidentemente não é de uma hora para outra que se constrói essa estrutura, isso vinha sendo planejado dentro do governo brasileiro, não foi uma decisão tomada de última hora, conversas já vinham sido feitas pelo ministro, com o ministro Haddad, envolve Banco Central e, enfim, outras estruturas e agências, agora com este controle
nós estamos estancando uma parte muito significativa do fluxo financeiro dessas facções, que obviamente vão ter que se reinventar. Mas nós vamos estar atrás delas para ver qual vai ser o próximo caminho e nós vamos estancar, seja lá qual for o caminho que eles tomarem. Claro que a gente tem dificuldades, tem muito ainda com criptomoedas, esse é um espaço também que em algum momento nós vamos ter que nos avançar, né? Nós vamos ter que trabalhar mais, mas a verdade é que a decisão do ministro da Fazenda é uma decisão, eu diria, importantíssima, é um golpe fundamental contra o crime organizado. Larissa Rodrigues, nossa analista, também tem uma pergunta. Larissa. Oi, Carol, bom dia, chegando agora, bom dia para quem está em casa também, bom dia, claro, ao secretário que atendeu esse nosso convite. Secretário, a gente até conversava aqui em Brasília, né, antes de entrar no ar, da questão da PEC, o Pedro já fez uma pergunta. O senhor disse, olha, estamos confiantes, a negociação ali com o Congresso Nacional está andando, mas o que a gente sente é uma pressão muito vindo dos estados, né, dos governadores, de uma certa teoria dos governadores de que podem perder força e decisão de segurança pública nos seus estados com a aprovação dessa PEC. Por isso, minha pergunta vai nesse sentido. Como estão as reuniões, as negociações com os estados? Lembrando ainda que ano que vem a gente tem um ano eleitoral, então isso acaba influenciando também no andar dessa PEC. Há uma expectativa de aprovar esse ano ainda para tentar não deixar, né, ser influenciada pelas eleições. Então, eu queria entender como está essa negociação para além do Congresso Nacional e essa expectativa para 2025 terminar esse texto dentro da Câmara e do Senado. Obrigado, Larissa. É uma negociação que aconteceu ao longo de 2024, na verdade. O ministro Lewandowski participou de várias reuniões com os governadores, dialogou no consórcio Sudeste, consórcio Sul, Sul-Sudeste, dialogou no consórcio de todos os governadores. Eu cheguei a participar de pelo menos 2 reuniões ao lado do ministro e o ministro sempre esteve muito aberto para esse diálogo. E a sinalização que nós temos, na verdade, é uma sinalização positiva. Os governadores, na verdade, querem melhorar a segurança pública e já entenderam, até porque fizeram propostas que foram acolhidas pelo ministro ainda no projeto, ainda quando o projeto estava no Ministério da Justiça, de maneira que nós não estamos vendo grandes entraves. Pode haver algum ajuste por parte do Congresso Nacional? Deve, o Congresso é o foro adequado para essa discussão. O ministro sempre foi muito firme no sentido de deixar claro que era uma proposta que tenderia a ser aperfeiçoada pelas bases. Então, nós não estamos vendo grandes resistências, claro, um ou outro governador aí muito mais focado na política do que propriamente na segurança pública está trabalhando contra, mas na sua grande maioria, insisto, a nossa expectativa é que o Congresso responda positivamente. Um ajuste ou outro pode acontecer, mas a PEC, na nossa expectativa, deverá ser aprovada. Quando? É muito difícil saber, até porque eu não tenho participado, não é minha função participar desse diálogo político, mas o que sei é que a base do governo, a articulação política do Palácio do Planalto, a Casa Civil, os ministros estão todos trabalhando de forma harmônica e conduzindo muito bem esse processo. Mas eu queria abordar a questão política com o senhor também, se possível, secretário, porque acompanhamos durante a quinta-feira algumas avaliações de que a gestão Lula e a gestão Tarcísio estariam disputando o saldo político dessa mega operação contra o PCC. O senhor, enquanto secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, como é que enxerga esse tipo de avaliação? Uma avaliação equivocada, ninguém disputa nada. Eu acho que aqui no Ministério da Justiça a operação repercutiu positivamente e é natural que se faça uma prestação de contas à sociedade. Não é? A base, os Ministérios Públicos, a Polícia Federal em São Paulo, nos outros estados, trabalharam de forma harmônica, trocando informações. Esse é o resultado, é isso que importa. O resto tem muita especulação. No Ministério da Justiça, ontem, na coletiva de imprensa, o clima era de prestação de contas para a sociedade de um trabalho que vem sendo feito há muito.
E o que, na nossa visão, que foi feita uma coletiva também em outros estados, também uma prestação de contas. Isso é necessário para a população saber, insisto, que nós estamos trabalhando, estamos respondendo. Então, eu não vejo nenhum problema político nisso, muito pelo contrário, eu vejo com muita alegria que o trabalho integrado dá resultado. Secretário, passo a palavra mais uma vez ao Eli Jonas Maia, repito, ele que viabilizou a conversa e vai encerrar aqui esse nosso bate-papo com o secretário. Por favor, Eli Jonas. Obrigado, Carol. Secretário, você viu que a gente pergunta de todos os ângulos aqui, né? Política, crime. Vou encerrar uma sobre crime organizado para finalizar. O senhor, como secretário nacional de Segurança Pública, membro do Ministério Público de São Paulo também, que fez uma mega operação. E a questão que eu queria trazer é, o crime organizado nessa investigação do Ministério Público apontou aí que o PCC usou 1.000 postos de combustíveis em relação a esse esquema para lavar dinheiro. A investigação da Polícia Federal do Paraná apontou que 46 postos receberam mais de R$1 bilhão em 4 anos também para lavar dinheiro de até adulteração de combustíveis. Eu queria saber do senhor como melhorar essa fiscalização, esse controle para o combate ao crime organizado que está infiltrado ali na raiz financeira dos postos de combustíveis, como vem mostrando essas investigações. Como melhorar esse controle e essa fiscalização para o combate ao crime? De fato, essa é uma atividade que permite muitas modalidades de fraude, desde a questão da composição do combustível até a fraude nas bombas, a questão da importação. Portanto, o crime organizado ele percebeu nos últimos anos que ali havia um campo muito fértil para fraudes e também para a lavagem dos lucros auferidos com tráfico de entorpecentes e outras atividades ilícitas também. O que nós precisamos, na verdade, é trabalhar, insisto uma vez mais, de forma integrada, no sentido de que a gente identifique essas fraudes e tenha condições de responder adequadamente. Isso passa, por exemplo, por uma conscientização do consumidor de que deve pedir a nota, isso passa por o consumidor estar atento no sentido de ver o que a bomba, o que o indicador do seu carro está dando e o que está apontando a bomba em termos de litragem e de preço. E isso passa por um diálogo que o ministro Lewandowski, montando uma equipe, praticamente um comitê para o combate ao crime organizado, não por outra razão, ele adotou essa questão dos combustíveis como a primeira ação. E uma primeira ação que envolve justamente todas as agências que atuam no segmento, como o Ministério das Minas e Energias, a Agência Nacional de Petróleo, as polícias e tudo mais. E esse diálogo tem acontecido muito fortemente e, aos poucos, nós vamos fechando as hipóteses, os canais que permitem esse tipo de fraude. É esse o caminho, não há outro. É sentarmos horizontalmente todos à mesa e discutirmos como fecharmos aí as comportas para as fraudes. O crime organizado não para e nós não podemos parar também. Temos que nos atualizar diariamente. E é dessa forma que estamos trabalhando a partir do Ministério da Justiça, do Ministério das Minas e Energias, a Agência Nacional de Petróleo, Receita Federal e, enfim, todos trabalhando juntos. Secretário Mário Sarrubo, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade aqui nessa conversa conosco. Já fica aqui o convite para uma próxima. Obrigado, um prazer estar com vocês, um bom dia a vocês e aos telespectadores da CNN. Bom dia, secretário, um bom trabalho. Obrigada, Eli Jonas, mais uma vez, por proporcionar essa conversa. E daqui a pouco Larissa Rodrigues também vai estar com a gente. Até já, Larissa. Obrigada, Gabriel Monteiro. Agora vai para o CNN Money? Agradecido. Agora a gente tem bastante coisa para falar de economia lá no Money, com certeza. E Pedro Venceslau, até já.